A paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir as Bíblias comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14. Quem realmente conhece Jesus Cristo, mesmo que passe por lutas, por provas, momentos difíceis, diz como disse um dos apóstolos, não é? Para onde me irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Quem conhece Jesus Cristo sabe que Ele é a salvação, Ele é a solução, Ele é a vida eterna. Amém? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14. Todos acharam? Eu vou ler o versículo 13, os irmãos leem o 14. Diz assim o versículo 13: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amém. Vamos fazer mais uma oração. Amém. Senhor Jesus Cristo, estamos diante da Tua presença, Pai. E o nosso coração está aberto, também nós estamos desejosos, Senhor, em ouvir as Tuas palavras. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nesse momento, fale conosco, Pai. Dá-nos da Sua palavra que é vida, Senhor, que é saúde. Dá-nos, ó Deus, da Sua palavra que santifica, da Sua palavra que purifica, Senhor. Fala conosco, Pai, pela Sua palavra, nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. O apóstolo Paulo, ele era alguém muito zeloso. Ele sempre foi um homem muito zeloso. Desde quando ele era fariseu, ele era alguém muito zeloso. Certa vez ele disse assim, irmãos, que nós devemos ser zelosos, mas devemos ser zelosos do bem. Porque um tempo atrás ele era zeloso com aquilo que ele achava que ele era certo. E os irmãos sabem até que ponto ele foi, por causa do que ele acreditava ser o certo. Ele chegou a ponto de entrar pelas casas dos cristãos, arrastar as pessoas para fora da sua casa, levarem para a prisão. Ele fez coisas como essa. Mas um dia, quando ele pede cartas para ir até Damasco, para buscar os cristãos que haviam fugido para lá, no meio do caminho ele se encontra com Jesus Cristo. Amém. E ele vê que as coisas não eram como ele pensava que eram. Ele vê que as coisas, irmãos, são muito diferentes. O homem, irmãos, quando ele tem um encontro com Deus, ele vê que as coisas são diferentes daquilo que ele imaginava que ele era. Quantos de nós, antes de conhecermos realmente quem era Jesus, julgávamos? Quantos de nós, antes de saber quem era Jesus, acusávamos, apontávamos? Achávamos que seríamos salvos pelas coisas que fazíamos, coisas como essa. Mas no momento que nós conhecemos Jesus Cristo, irmãos, as coisas mudam. As coisas mudam porque nós sabemos que nós só alcançamos o céu, nós só alcançamos a vida eterna por aquilo que Ele fez. Ele passa, irmãos, a ser o motivo da nossa vida, o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa esperança. Nele nós colocamos a nossa confiança em todas as situações. Quando nós realmente conhecemos Jesus Cristo. Quando nós conhecemos Jesus Cristo e passamos por um momento difícil na vida, nós corremos aos pés de Jesus para pedir a ajuda dele. Mas quando o homem que não conhece Jesus passa por um momento difícil, ele logo murmura, ele logo acha que merece alguma coisa de Deus. Há pouco tempo atrás alguém me disse assim: aconteceu uma coisa na igreja lá, é difícil pregar, não? É muito difícil, né? Eu assim, porque eu sei que ele falou por simplicidade, mas ele disse assim, no púlpito, um rapaz, quando ele subiu, que Deus tinha uma dívida com ele e que agora Deus tinha pagado a dívida. Deus havia dado um carro para ele, aberto as portas para dar um carro para ele. E o homem, irmãos, que não conhece Jesus, ele disse que foi, irmãos, uma falha dele, alguma coisa que aconteceu enquanto ele pregava. Porque todos nós somos sujeitos a falhas, né? Mas é algo, irmãos, que as pessoas que não conhecem Jesus de verdade, elas acham assim que Jesus deve algo para elas. Não, eu dei meu dízimo, não, eu sou fiel, não, eu vou à igreja, então Jesus me deve isso. E não é assim, irmãos. Quem precisa de Jesus Cristo somos nós. Jesus Cristo não precisa de nós. Ele cuida de nós porque Ele nos ama, porque Ele nos ama, simplesmente porque Ele nos ama, irmãos. Então vamos ser gratos a Jesus Cristo por esse amor.
Porque ele era alguém, irmãos, que quando nós estávamos lá fora no mundo, e o mundo já não mais nos valorizava, o mundo já não mais dava nada pelas nossas vidas, irmãos. Jesus Cristo, ele olhou para as nossas vidas e nos transformou, nos deu. Ele realmente, irmãos, nos transformou. É tão lindo quando você ouve alguns testemunhos, irmãos, de pessoas que estavam nas drogas e já não tinham mais solução. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele foi lá no mais baixo dos lugares para buscar aquela pessoa, toma ela pelas mãos e traz ela para a igreja, transforma a vida dessa pessoa. Isso é algo lindo, irmãos. Isso é algo maravilhoso. E Jesus Cristo, ele fez isso com cada um de nós, irmãos. Eu não sei quem seria eu hoje se Jesus Cristo não tivesse me salvado, me tirado do mundo. Você também não sabe quem você seria se você estivesse lá fora. Mas Jesus Cristo simplesmente, como disse o hino, ele te amou. Jesus Cristo simplesmente me amou, irmãos, e nos deu um lugar aqui para adorarmos a Ele, para cultuarmos a Ele. Então valorize muito isso, irmãos. Valorize muito o lugar que Deus deu para você se sentar. O lugar que Deus deu para você se sentar. As pessoas aí fora do mundo, elas são cegas. Satanás cegou elas. E a pessoa que ela é cega, irmãos, ela cata um pedaço de ouro na mão e um pedaço de pedra e ela não sabe diferenciar entre um e outro, porque ela é cega. Então ela olha para a igreja e ela pensa, o que essas pessoas estão fazendo ali? O que essas pessoas passam todo esse tempo fazendo ali? Porque são cegos. Mas aqueles cujos olhos foram abertos, irmãos, eles sabem o valor que é estar na presença de Deus. O que Deus realmente colocou nas suas mãos, o lugar onde Jesus Cristo te assentou. E você também que conhece Jesus Cristo sabe o que está preparado para você no céu. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito zeloso, ele sempre foi um homem muito zeloso. Deus chamou ele para pregar para os gentios, ele saía pregando, ele saía estabelecendo igrejas, e ele não podia estar sempre com essas igrejas, mas ele tinha muito cuidado delas. Ele tinha muito cuidado, ele se preocupava muito com essas igrejas, ele passava o tempo que ele tinha, que não estava pregando, ele passava orando por elas. E a igreja de Coríntios era uma igreja que, apesar de todos os dons que ela tinha, ela era uma igreja muito problemática, irmãos. Nós vemos que eles tinham problemas até mesmo para ceiar. No momento da Santa Ceia havia entre eles alguns problemas. E Paulo estava preocupado com essas coisas, com tudo que havia acontecendo. E ele então, irmãos, por tudo que ele ouve, as notícias que ele recebe, por aquilo que o Espírito Santo revela para ele, Jesus Cristo revela para ele, ele decide escrever uma carta para essa igreja aos Coríntios. Veja, irmãos, que Paulo, ele é um exemplo para todo líder, por causa do zelo, irmãos, que ele tinha. Tenha muito zelo daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tenha muito cuidado com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Cuide disso com todas as suas forças. Paulo falou, eu me gasto e me deixarei gastar por vocês, pela obra de Deus. Então, irmãos, dedique-se ao Senhor por causa daquilo que Ele colocou nas suas mãos. E tome cuidado, irmãos, para você sendo zeloso, não ser zeloso porque é errado. Se você é zeloso, irmãos, seja zeloso por fazer o bem. Seja zeloso em amar, em ser misericordioso, em ser benigno. Seja fervoroso com essas coisas. Que você tenha fervor, vontade, irmãos, de fazer essas coisas. Porque acordar de manhã cedo e pensar o que eu posso fazer hoje, Deus. Quando você está ao lado de alguém, irmãos, você perguntar para Deus o que eu posso fazer por essa pessoa, Deus. Porque todos os dias nós passamos por pessoas que necessitam de alguma coisa. Deus, Ele nos leva por caminhos que nós não entendemos, porque ali existem pessoas que necessitam de alguma coisa. Eu e você é a fonte para isso acontecer, eu e você é o canal para isso acontecer. E muitas vezes nós deixamos isso passar. Por isso pergunte para Jesus, Jesus, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer? Quando, irmãos, nós sentimos a presença de Deus, é assim, em todo momento nós queremos fazer alguma coisa para Deus. Deus, eu quero pregar para alguém, não tem ninguém aqui para me pregar, Jesus. Jesus, eu quero fazer isso e não tem, eu não posso fazer nada agora. Jesus, eu quero ajudar e não tem ninguém para me ajudar agora. Então, irmão, sempre que você tem a oportunidade, sempre que você está perto de alguém, pede para Jesus. Jesus, o que eu posso fazer por essa pessoa? Jesus, o que eu posso fazer pela sua obra? Pede para Jesus, irmão, se Ele vai encaminhar você a algo. Ele vai encaminhar você a algo. Paulo, irmãos, ele era um homem zeloso do bem. Ele era zeloso da igreja. E na igreja de Coríntios havia acontecendo algumas coisas. Então ele escreve uma carta para tentar resolver algum desses problemas, inspirado pelo Espírito Santo. E no final da sua carta, irmãos, era uma carta
E a carta já tinha ficado um tanto comprida, irmãos. Veja que a Epístola aos Coríntios é uma das maiores, se não a maior. Ele já havia, a carta já estava um tanto grande, mas mesmo no final, irmãos, no que nós conhecemos como o último capítulo dessa epístola, até mesmo perto dos agradecimentos, de coisas como essa, Paulo ele não deixa de exortar a igreja. Ele não deixa de exortar a igreja. E ele diz, irmãos, essas palavras que aqui nós lemos agora. Por quê, irmãos? Porque tantas pessoas têm caído na fé? Porque tantas pessoas estão dentro da igreja, mas não conseguem viver uma vida para Deus? Por que, irmãos? Tantas pessoas estão mornas na presença de Deus. Por que tantas pessoas em um dia gritam que querem Deus e no outro dia não sentem ânimo nenhum, irmãos? É verdade que todos nós passamos por momentos difíceis. Quem trabalha aqui sabe, irmãos, que quando chega em casa à tarde o corpo ele está completamente destruído. Se você deitar 5 minutos para você levantar, se torna muito difícil. Mas mesmo com todas essas coisas acontecendo, irmãos, mesmo quando nós passamos por lutas, mesmo quando nós passamos por prova, uma coisa não acontece. É de nós pensarmos em deixarmos Jesus. Nós podemos pensar em abandonar muitas coisas. Deus, será que isso que eu estou fazendo é certo? Deus, parece que... Será que isso é a tua vontade? Parece que não vai, Jesus. Está difícil. Mas nós nunca pensamos, eu vou deixar Jesus Cristo de lado. É uma coisa que nunca acontece, irmãos. Nós desanimamos com provas, mas nunca de seguir a Jesus Cristo. Então, irmãos, mas por que muitas pessoas têm perdido a vontade de servir Jesus? Por que muitas pessoas têm perdido a vontade de fazer a obra de Deus? Têm perdido a vontade de estar na casa de Deus? Por que desse desânimo, irmãos? Porque, irmãos, está aqui no versículo 13, Paulo tenta passar isso para a igreja. Ele diz vigiai, logo depois de vigiai, ele diz assim, estai firmes na fé. Esse é o motivo pelo qual, irmãos, muitas pessoas têm caído, muitas pessoas não têm mais ânimo, muitas pessoas têm desistido de Jesus, porque não estão mais firmes na fé. Veja, irmãos, que fé aqui quer dizer tudo aquilo que nós conhecemos como o Evangelho, como a boa notícia de Jesus Cristo que veio para salvar o mundo. E o que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é tudo. Porque veja que no início do Evangelho, segundo São João, ele diz assim que no princípio ele era o Verbo, que ele criou todas as coisas, sem ele nada teria sido criado. Então o Evangelho, irmãos, ele é desde do princípio. O Evangelho ele é algo eterno e ele é algo que ele é um mistério que foi revelado para o homem no tempo certo. Amém. Esse é o Evangelho, tudo aquilo que nós cremos, irmãos. Aquele que tem fé, aquele que está firme na fé, ele sabe, irmãos, que ele vai se encontrar com Jesus um dia. Ele sabe que está preparado para ele no céu. Aquele que está firme na fé, irmãos, ele sabe que tudo que sair da boca dele um dia ele vai ter que dar conta diante de Deus. Aquele que está firme na fé sabe de todas essas coisas, que ele não deve julgar para não... Porque isso, irmãos, mais tarde vai vir contra a vida dele. Todas essas coisas que estão na palavra de Deus são o Evangelho. E nós conhecemos bem esse Evangelho. O motivo, irmãos, pelos quais muitas pessoas hoje têm abandonado a Jesus Cristo é porque não estão mais firmes em Jesus. A casa dele, irmãos, não foi construída sobre a rocha, e como, irmãos, nós devemos estar enraizados nos ensinamentos de Jesus Cristo, como nós devemos estar firmados em Jesus Cristo, na palavra dele, e como nós deixamos, irmãos, de meditar nessa palavra, como nós deixamos de cumprir essa palavra. Nós devemos, irmãos, não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus. Isso é estar firme, irmão, é estar enraizado em Jesus Cristo. As pessoas que têm caído por causa disso. Por causa disso, irmãos. Muitas coisas vêm para nos desviar da fé verdadeira, do que é realmente o Evangelho. O irmão, irmãos, que acha que vai ser salvo porque ele merece, ele já está fora do Evangelho. O irmão que acha que vai ser salvo por isso ou por aquilo, ele está fora do Evangelho. O homem, irmãos, ele pode simplesmente de um momento para o outro sair do Evangelho. Sair dos planos de Deus. O plano de Deus para o homem era o Evangelho, irmãos. Desde o início, Jesus ele preparou, ele esperou o tempo determinado para nos entregar o Evangelho. Nós devemos
devemos crer nele, viver pelas coisas que Jesus Cristo nos ensinou. E muitas pessoas têm deixado de seguir a Jesus Cristo. O que é sair do Evangelho, irmãos? Quando nós dentro da igreja criamos facções, quando nós dentro da igreja criamos dissensões, quando nós dentro da igreja fazemos coisas como essa, simplesmente nós estamos deixando o Evangelho verdadeiro, porque essas coisas não agradam a Deus. Essas coisas, elas não vêm de Deus. Hoje, irmãos, na igreja, vejam, irmãos, que as pessoas, elas sabem quem elas gostam de ouvir. Nós não temos esse problema, irmão, mas é algo que, infelizmente, nós ouvimos, nós vemos por aí sempre. As pessoas escolheram aqueles a quem eles gostam de ouvir. Esse pregador eu gosto de ouvir, aquele ali não. Esse tem a palavra de Deus. A esse Deus deu muito, aquele não. Essas coisas aconteciam, irmãos, na igreja de Coríntios. Alguns diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Paulo. Essas pessoas, quando diziam isso, irmãos, elas estavam colocando Jesus Cristo de lado. Porque Jesus Cristo é o fundamento, irmãos. Eles construíam sobre esse fundamento que é Jesus Cristo. Nunca aceite uma palavra de um homem, irmãos, que não coloque Jesus Cristo como fundamento. Ele somente é o fundamento. Toda palavra que o homem disser, o homem deve dizer, irmãos, por esta palavra que já está escrita, que um dia foi entregue. Porque é a base de tudo, irmãos, vem da palavra de Deus para o cristão. Não deixe que pessoas, pelas coisas que elas acham, mudem a sua vida, não. Eu acho que você deve ser assim, assim, assado. Não deixe que isso aconteça, irmãos. Veja o que Jesus Cristo quer de você. Veja o que Deus quer de você. E o que Jesus Cristo quer de você todos os dias. Ele está te falando, todos os dias Ele está te mostrando. Todo dia pelo seu Espírito Ele está te revelando. Não deixe isso, irmãos, por homens que têm uma carteirinha e dizem que foram ungidos por Deus. Porque, infelizmente, essas são coisas que acontecem, irmãos. Nós não devemos, como foi falado aqui na terça, falar mal de um ou de outro. Nós não sabemos, irmãos. Mas a verdade é que Satanás tem colocado muito dos seus obreiros, irmãos, dos seus ministros. Esses homens são como os ministros de justiça, a palavra de Deus diz, mas na verdade eles são lobos devoradores. Satanás tem colocado ele no meio dos cristãos para transtornar. Então vigie, irmãos. As pessoas que pertencem a Jesus Cristo conhecem o que de Jesus Cristo? As ovelhas de Jesus conhecem a voz de Jesus. A voz de Jesus Cristo, irmãos, é a palavra de Deus. A voz de Jesus Cristo é essa palavra pregada, anunciada todos os dias. As ovelhas de Jesus Cristo, irmãos, elas não seguem mercenários, ladrões, porque elas conhecem a voz de Jesus Cristo. Elas só saem do aprisco quando Jesus Cristo leva elas para fora. Nós aprendemos já sobre isso. Elas voltam quando Jesus Cristo chama elas para dentro. Agora, aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, irmãos, qualquer voz que soe e pensa ser a voz do seu pastor, e sai seguindo essa voz, irmãos, e a sua vida começa a ir de mal a pior, porque pega a palavra de homens como sendo a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Presta atenção nisso, irmãos. Nós que temos o Espírito Santo sabemos quando uma palavra ela é de Deus ou não é. Quando nós nos dedicamos a isso, nós sabemos quando é Jesus Cristo que fala e quando não é Jesus Cristo que fala. Mas hoje muitos há que já não conhecem a voz do seu pastor, já não sabem mais quando Jesus Cristo está falando e quando é o mercenário. Veja, irmãos, que esse mercenário ele vem vestido igual a Jesus. Vocês se lembram, irmãos, que o anticristo, veja que ele vem vestido como Jesus Cristo no Apocalipse. Não é isso? Ele vem vestido completamente como Jesus Cristo. Só há uma diferença, o nome escrito. É a única diferença. Na verdade, irmãos, eles vêm com a aparência de santo, de ministros da justiça. São completamente idênticos, irmãos. E por isso, pessoas que não conhecem a voz é diferente, irmãos. A voz é diferente, a voz ela não se iguala nunca. E o Filho de Jesus, o Filho de Jesus Cristo, ela conhece isso, irmãos. O Filho de Deus, os filhos de Deus conhecem isso, a voz de Jesus Cristo. Porque, irmãos, aqueles que não pertencem a Jesus Cristo,
mas que tomam lugares aí, posições aí, em alguma coisa na palavra de Deus, irmãos. Ele é contrário. Ele é contrário. Aquele que não prega, irmãos, que nós somos salvos por Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz, É verdade. não pertence a Jesus, irmãos. Aleluia, é verdade. Conheça a voz de Jesus. Conheça a voz de Jesus. Você conhece a voz de uma pessoa, irmão, depois que você fica bastante junto com ela. Você vê que você ouve bastante um cantor cantar. Quando canta uma música, você sabe, esse cantor é aquele lá. Não porque você conhece o hino, mas porque você conhece a voz do cantor. Assim é você com o seu marido, você com a sua esposa, você com os seus filhos. Você consegue discernir quem é quem por causa da voz. Nós conseguimos discernir quem é quem, irmãos, por isso. Pela voz, pela palavra de Deus. Essa palavra também, irmãos, ela produz fruto nas vidas dos homens, das mulheres, está ligada em Deus. Frutos são produzidos e a Bíblia diz que nós conhecemos também por esses frutos. Amém, Jesus. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Então, irmãos, vigia. Vigia, está firmes na fé, no Evangelho verdadeiro, na palavra verdadeira, no que não é alterado, irmãos, porque a palavra tem sido alterada nos nossos dias. Por isso você deve conhecer a palavra de Deus, você deve se dedicar a conhecer a palavra de Deus, para que você não seja enganado, irmãos, para que você não seja enganado por mercenários. Conheça Jesus Cristo. Veja, irmãos, que Ele nos manda vigiar. E quantos irmãos têm caído por deixar de vigiar? O homem deixa de vigiar, irmãos, quando ele esquece que ele tem um inimigo. O homem esquece que ele tem um inimigo, irmãos. Está tudo em paz, está tudo certo. Então ele acha que pode ficar de qualquer maneira. E nesse momento, irmãos, o seu inimigo pega ele de surpresa. Paulo, irmãos, várias vezes ele disse vigiai. Várias vezes ele disse que nós temos que ser como um soldado. Lá em Efésios capítulo 6 ele fala isso, irmãos. Ele diz que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades. Ele diz isso várias vezes, irmãos, e os crentes não colocam isso no coração. Os crentes não colocam. Os crentes, eles lutam um contra o outro, mas não conseguem entender que o inimigo, irmãos, está por trás de tudo isso daí. Veja bem, irmãos, que Satanás ele é astuto. O povo de Deus não deveria ser contado, Israel não deveria ser contado, senão por ordem de Deus. Mas Davi, irmãos, um dia ele decide simplesmente contar Israel quando ele era rei. E quando nós vemos isso, irmãos, parece normal. O rei decidiu saber a população do seu país. Só que lá em Crônicas, irmãos, se não me falha a memória, a Bíblia diz assim que Satanás instigou a Davi a contar o povo de Deus. Para que a punição viesse. Satanás, irmãos, ele trabalha por trás de todas as coisas para tentar atingir a sua vida, para tentar atingir a minha vida. É assim que Satanás ele faz, irmãos. É assim que Satanás faz. Ele trabalha por trás de tudo. Quem vê a serpente, irmãos, no jardim e fala que era Satanás, nós sabemos que era Satanás porque nós já conhecemos a palavra de Deus. Mas quem olha uma serpente no jardim, lógico, para nós não é normal uma cobra conversar, irmãos. Mas naquela época era algo normal. Quem olharia aquilo ali, não sei se era normal, mas já há muito tempo ela conversava. Mas quem diria que quem estava por trás disso tudo era Satanás? Quem diria, irmãos? Veio tudo aquilo sobre a vida de Jó, e quem diria que quem estava atrás era Satanás? Satanás ele está por trás de tudo, irmãos. Os irmãos lembram quando nós, pelo Espírito Santo, dissemos aqui, irmãos, que Satanás ele usa tudo para atingir o homem, até mesmo o som. Né? Há pessoas que vigiam naquilo que olham, há pessoas que vigiam muito e acabam ouvindo alguma coisa, e as coisas que ele ouve acabam indo ao coração. Cria coisas no coração do homem, irmãos, e aí do coração saem prostituições, adultérios, roubos e coisas como essa. E Satanás ele é sujo, irmãos. Veja bem, há poucos dias atrás, irmãos, eu estava dentro de casa e a gente tem um vizinho lá, na verdade nem é vizinho porque é um quarteirão de distância, irmãos, mas tem um pasto aí entre a nossa casa.
O som que ele ouve, irmãos, vem até na minha casa e parece que quem está ouvindo é eu. E são músicas horríveis, irmãos, coisas vergonhosas de se ouvir. A gente está a Josiane dentro de casa e simplesmente tem que ouvir as letras daquelas músicas, irmãos, porque não tem como fugir daquilo. E outro dia eu estava irritado com isso já, irmão, já tinha até pensado em ligar para a polícia por causa daquilo. E quando eu estava pensando daquilo, Jesus Cristo falou para mim: isso é o diabo, ele é sujo. Há pessoas, irmãos, que vigiam no que ouvem, no que vê. E Satanás, ele quer atingir o crente de alguma maneira. Por que, irmãos, que passam carros na rua com o som ligado no máximo? Por que dessas músicas com essas letras horríveis? Porque, irmãos, aquele que tenta evitar de olhar, aquele que tenta evitar de se entregar para o pecado de alguma maneira, Satanás quer obrigar ele a ouvir alguma coisa que venha contaminá-lo. Satanás quer obrigar a fazer ele ouvir alguma coisa para destruir, para derrubar a vida dele. Porque todos esses sentidos, irmãos, o olho, o olfato, tudo, irmãos, tudo isso desce para o nosso coração, vai para o nosso entendimento e gera algo em nós. Satanás, ele é sujo, irmãos, é por isso, irmãos. O homem gosta do som alto, o homem gosta disso, o homem gosta daquilo, mas quem está por trás de tudo isso daí, irmãos, usando essas pessoas que estão no mundo, porque quem domina sobre elas é Satanás. É Satanás. É Satanás quem está por trás dessas coisas, para atingir o crente, irmãos. Você está percebendo, irmãos, o quanto nós precisamos vigiar, o quanto nós precisamos nos guardar? E a Bíblia diz que nós devemos vigiar até sobre os nossos sentimentos. Quando a gente ouvimos essas coisas descem para os nossos sentimentos, criam um homem coisas horríveis, pensamentos horríveis. Satanás, irmãos, ele olha em você. Se você estiver faltando parte da sua armadura espiritual, ele sabe onde te atingir. Ele sabe o local que atingir você. Por isso que você precisa vigiar em todo o tempo, em tudo, irmãos. Em tudo você precisa vigiar. Porque se você não vigiar, ele vai te acertar, irmãos. Ele vai derrubar você. Era isso que Paulo estava tentando dizer para os coríntios. A nossa guerra é espiritual. Vocês estão lutando uns contra os outros, mas a guerra é espiritual. A guerra é espiritual. A nossa luta é espiritual. Vigia, irmãos, para que Satanás não venha te derrubar. Se eu não vigiar, Satanás vai vir para me derrubar. É isso que ele passa fazendo todo o tempo dele, irmãos, arquitetando algo contra você. E por ele estar vendo você desde quando você nasceu, ele te conhece muito bem. Ele sabe quais são as coisas que te tocam, que te atraem. E é sempre nessas coisas, irmãos, que ele vem lutar contra a sua vida. Vigia, irmãos. Teu inimigo é alguém muito sábio, muito inteligente. É alguém que ele sabe aonde te acertar. Por isso, irmãos, que a sua vigilância deve ser sobre aquilo que você fala. Porque Satanás pode pegar aquilo que você falou e lançar contra você mais tarde. E lançar contra a tua vida, irmãos, mais tarde. Vigie em tudo, irmãos. O que você fala, o que você vê, o que você faz. A minha vida e a sua vida na terra, mas ela é seguida todos os momentos. Não só por demônios, mas também pelos seres humanos. A Bíblia diz que há uma tão grande nuvem de testemunhas aí fora, irmãos. É normal uma pessoa de qualquer outra religião fazer qualquer coisa. Mas quando um cristão, um homem, como os outros, faz algo de errado, há 1000 pessoas para apontar, para acusar, para falar. E essas coisas mais tarde podem servir de tropeço, irmãos, para nós mesmos. Então vigia porque você tem um inimigo, irmãos, que é inteligente. Deus me guarda, sim, Deus guarda você. Mas você também precisa vigiar, irmãos. Deus não vai fazer tudo por você, não. Veja, irmãos, que apenas sobre isso nós até já falamos, mas no final aí ele diz que nós devemos nos fortalecer. O jeito que um cristão se fortalece, um homem natural, ele se fortalece por aquilo que ele come, por exercícios físicos. Então, irmão, mesma coisa espiritualmente. Nós nos fortalecemos pela palavra de Deus que é pregada, que é o nosso alimento.
Nós nos fortalecemos por exercício, irmãos. Veja que Paulo disse assim para Timóteo: o exercício corporal, ele é útil para bem pouca coisa, mas o da piedade é muito útil. O nosso exercício, o exercício para um cristão se fortalecer, irmãos, é o exercício da piedade. É viver uma vida piedosa diante de Deus. Piedosa diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, com aquele desejo, irmãos, sincero por Deus, por fazer a obra de Deus. É aquilo que no início nós já dissemos. É você sempre querer fazer alguma coisa por Deus. Deus, eu quero fazer o bem. Deus, eu quero poder ajudar alguém. Deus, eu quero orar, eu quero um tempo para orar, eu quero um tempo para ler a Bíblia. É se entregar para as coisas de Deus. Quando o homem se entrega a fazer essas coisas, ele começa a ser fortalecido. Quando o homem vai fazendo o que agrada a Deus, ele começa a ser fortalecido. Ele vai se fortalecendo. Quando ele faz qualquer coisa, irmãos, que agrada a Deus, ele vai sendo fortalecido. Isso é ser um homem piedoso, alguém que vive segundo a palavra de Deus. Isso vai fortalecendo o homem. Quando o homem deixa de fazer qualquer coisa, irmãos, que é a vontade de Deus, ele começa a enfraquecer. Ele começa a enfraquecer. A Bíblia diz para nós não dizermos palavras torpes. Quando nós dissemos irmãos, nós já enfraquecemos. Porque veja, irmãos, que o nosso coração mesmo ele nos condena mais tarde. Você diz aquela palavra, a tua consciência vem para você e fala: olha o que você fez. Amém, irmãos? Isso pode nos levar a Deus. Mas há muitos irmãos que eles cometem erro, depois o próprio coração dele vive condenando ele, e tacando ele para baixo, tacando ele para baixo. E chega um momento que ele não consegue mais se levantar. Glória a Deus. Se o teu coração te condena, a Bíblia diz assim que Deus ele é maior que o teu coração. Por isso nós devemos conhecer a palavra de Deus, irmãos. Porque muitas vezes o nosso coração ele nos condena. Muitas vezes o nosso coração ele vem e nos diz: você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Você não pode cantar na igreja desse jeito. Mas Deus ele é maior que o nosso coração. Por isso que nós devemos conhecer. Satanás não quer que você ouça uma palavra como essa. Satanás não quer que você conheça uma palavra como essa. Ele impede de todas as formas que você ouça isso. Mas você está ouvindo hoje, irmãos. Deus te fez ouvir hoje. É verdade. Então guarde essa palavra, irmãos. Isso tem muito valor. Vigia, irmãos. Você lembra aqui daquela peça das crianças na cadeira, irmãos? A cadeira era o pecado. A cadeira era o pecado. Primeiro passou, olhou, depois passou, encostou. Depois encostou um pouco mais, depois se sentou. E quando quis se levantar, irmão, já não podia mais. Estava preso na cadeira que simbolizava o pecado. É assim que é o homem. O homem deixa de vigiar, irmãos. Ou o homem acha que está forte demais, não sei. Mas ele acha que ele pode ir lá, dar uma beliscadinha no pecado, pegar um pouquinho do prato que Satanás oferece e voltar para dentro. Mas quando ele se vê, irmãos, ele já perdeu. Ele já está preso no pecado. As cordas do pecado já amarraram ele. Ele já está algemado em cadeias pelo pecado. E só Jesus Cristo, irmãos. Só Jesus Cristo vigia em tudo, irmãos. A igreja precisa vigiar principalmente naquilo que fala. Principalmente no que fala, irmãos. Vigia. Vigia, irmão, se fortalece, seja firme na fé, naquilo que você conhece de Deus, naquilo que você acredita. O homem que tem fé, irmãos, ele sabe o que está preparado para ele na eternidade. Sabe, irmãos, que se por um acaso disser de alguém, falar mal de alguém, irmãos, que isso um dia vai ser, tem que dar conta diante de Deus. Davi, irmãos, ele era perseguido que nem um cão, mas ele nunca levantou a sua mão contra Saul, nunca ele falou uma palavra contra Saul. Guarde isso, não fale uma palavra contra ninguém, irmãos. Ninguém, porque isso Jesus não deu o direito de fazer. Então guarda os seus lábios, irmãos. Guarda a sua boca. Guarda a sua boca, as suas palavras. Vigie isso. Seja firme na fé, irmãos. Amém? Seja abundante em tudo que diz respeito à fé, à palavra de Deus, à obra de Deus. Mas não deixe lugar no seu coração para o pecado, para o mundo. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.